Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro? Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? O tema da reflexão hoje é pastores e suas crises existenciais. Pastores e suas crises existenciais. Abrão surge em Ur dos Caldeus e depois em Harã, Gênesis 11. Aos 75 anos é chamado por Deus a ir para Canaã com promessas de descendência, terra e bênção às nações. Enfrenta a fome e desce ao Egito. Gênesis 12. Retorna, separa-se de Ló com generosidade, Gênesis 13, e vence a coalizão de reis para resgatar o sobrinho, Gênesis 14, quando encontra Melquisedeque. No capítulo 15, Deus reafirma a promessa e firma a aliança. Diante da demora, nasce Ismael e Agar. Deus muda os nomes para Abraão e Sara. Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e estabelece a circuncisão em Gênesis 17. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, e em Gerar repete o episódio de apresentar Sara como irmã, Gênesis 20. O herdeiro da promessa, Isaac, nasce quando Abraão tem 100 anos, Gênesis 21 e 5. Segue-se a despedida de Ismael, Gênesis 21, e no Moriá a prova de oferecer Isaac em que Deus proveu o cordeiro, Gênesis 22. Após a morte de Sara, Abraão adquire a caverna de Maquipela para sepultá-la, Gênesis 23, e envia seu servo para buscar Rebeca como esposa para Isaac, Gênesis 24. Mais tarde, casa-se com Quetura, Gênesis 25. Abraão morre com 175 anos e é sepultado por Isaac e Ismael em Maquipela. E este é um breve resumo, então, sobre a biografia, a história de Abraão. O capítulo 15 de Gênesis nos fala sobre a crise existencial de Abraão. Depois de anos seguindo o chamado, Gênesis 12, e ainda sem herdeiro, ele desabafa. Há um desabafo. E aí, o texto aqui do desabafo na Bíblia, a linguagem de hoje: eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? E ele continua: tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. O que me chamou a atenção
a atenção nesse texto de Gênesis capítulo 15 foi o fato de que no capítulo 14, Abraão está celebrando, no final do capítulo, uma grande vitória. Ele vence os reis que haviam saqueado Sodoma, Gomorra e levado Ló e toda a sua casa. Ele tem um encontro com Melquisedeque, para o qual ele entrega os dízimos. Ou seja, ele vem de um momento para celebrar. Ele vem de um momento para festejar uma grande vitória. Mas o que mostra o verso 1 do capítulo 15 é que ele está vivendo um momento de crise. Ele está vivendo um momento de crise. Ao ponto de o próprio Deus aparecer para ele, como quem dizendo na sua onisciência e soberania: eu não posso perder esse cara, eu não posso perder Abraão. Eu preciso socorrê-lo. E aí o texto diz: depois destas coisas, depois das vitórias, depois do resgate do sobrinho Ló com toda a família e bens, depois do encontro com Melquisedeque, ele entra numa profunda crise. E Deus então vem para ele através de uma visão, trazendo uma palavra. E aí fica um alerta para mim e para você aqui. É comum, depois de um grande feito, uma grande conquista, uma grande vitória, experimentarmos um momento de depressão. Se não olha para Elias, ele está vindo de uma grande vitória sobre os profetas de Baal e de Acera. O fogo cai, o povo se prostra e diz: só o Senhor é Deus. Porém, no capítulo 19, ele enfrenta a ameaça de Jezabel, e aí ele entra em crise. Ele foge para o deserto, deprimido, com medo de Jezabel, e pede para si a morte. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Até os momentos mais gloriosos podem ser seguidos por cansaço, isolamento e vulnerabilidade. Cansaço, isolamento e vulnerabilidade. Agora, uma das histórias marcantes é a de Davi. Após conquistas, e agora ele alcança a estabilidade, aonde o seu governo é consolidado e ele, como rei, está consolidado com vitórias militares, prestígio e domínio sobre Israel. Aí vem um momento de acomodação, aonde Davi não sabe usar o seu tempo ocioso e simplesmente adultera com Betseba e trama a morte de Urias. O sucesso nos proporciona conforto, e o conforto gera descuido espiritual. Mesmo reis ungidos podem tropeçar. Veja que o profeta Natã está falando com um salmista. O profeta Natã está falando com um pastor. O profeta Natã está falando com o líder da espiritualidade do povo. E qual é a palavra do profeta no verso 9 do capítulo 12 de 2 Samuel? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor?
fazendo o que era mal perante ele. Recentemente, fui chamado por um grande líder para a gente ajudar um casal de pastores líderes de uma grande igreja. E eu vi a repetição do que aconteceu com Davi. 50 anos de idade, ministério consolidado, liderança consolidada, conforto que trouxe descuido espiritual e um caso extraconjugal colocando tudo a perder. O que dizer de Moisés? Que após milagres no Egito e travessia do mar, Números 11, Êxodo 32, libertação do povo do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, maná, sinais e maravilhas, e agora ele enfrenta uma crise. Enfrenta a ingratidão e murmuração constante do povo e chega a desejar a morte por exaustão emocional. A liderança exige mais do que milagres, requer resistência diante da decepção com os liderados. Eu disse aos pastores da mentoria no Zoom, Jesus cura 10, apenas um volta. Ele celebra um que voltou e não permite que os 9 ingratos o paralise. Jonas, após o arrependimento de Nínive, Jonas 4, uma cidade inteira se arrepende diante da pregação de Jonas, um feito inédito. Jonas simplesmente, após o que aconteceu, se frustra porque Deus poupou Nínive e questiona o caráter de Deus. Como pode? Todos se converteram com a pregação dele. E em vez de ele viver o melhor tempo da sua vida celebrando uma grande vitória, ele cai numa depressão, dizendo: será que Deus não se equivocou, não errou? Ele questiona o caráter de Deus. Mesmo após sermos usados poderosamente, podemos lutar com questões internas não resolvidas. Ele chega ao ponto também de pedir a morte. O que dizer de Pedro? Após confessar Jesus como Cristo, Mateus 16 e Lucas 22, é elogiado por Jesus por sua revelação divina. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo um pouco depois, ele nega Jesus 3 vezes e chora amargamente. O zelo espiritual pode ser real, mas também frágil, se não for sustentado por humildade e vigilância. O que dizer do apóstolo Paulo? Após revelações em ministério frutífero, 2 Coríntios 12, visões celestiais, experiências extraordinárias, expansão do evangelho, um espinho na carne o atormentava, impedindo-o de se exaltar. O sucesso ministerial pode vir acompanhado de sofrimentos que nos mantêm dependentes da graça de Deus. Nesses últimos dias, a partir desse medo, porque Deus diz para Abrão: não tenha medo. E ele está falando com o pai da fé, seu amigo, que tinha com ele uma relação de intimidade. Não tenha medo. Como falar não tenha medo para quem está chegando de uma vitória extraordinária sobre reis e exércitos? E qual era o motivo do medo? Risco de retaliação militar. Será que estes não vão se unir para vir outra vez
contra mim. Eis a razão porque Deus diz para ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Ainda que você tenha libertado um endemoniado de Gadara que tinha 2.000 demônios, não se preocupe com nenhum destes demônios, porque eu sou o teu escudo. Não tenha medo. E aí, medo talvez da vulnerabilidade como estrangeiro. Ele é um forasteiro em Canaã, sem aparato estatal. Medo de segurança, medo de território, medo de estabilidade. Por isso que Deus diz: eu sou o teu escudo. Incerteza sobre provisão. Abraão recusou o despojo do rei de Sodoma. Deus responde: eu sou o teu galardão. Sinal de apreensão quanto a recursos após abrir mão de lucro. E Deus diz: eu sou a tua grande recompensa. Não se preocupa com isso. Você fez o certo. Cansaço pós-batalha, pós-pico. Gênesis 14. Depois de grandes confrontos é comum o vale emocional. E eu preciso ficar atento sobre isso. Mas o medo de um homem do tamanho de Abrão nos ensina um princípio que Paulo coloca em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo quer nos ensinar com essa linguagem figurada? O vaso é de barro. Primeiro, nossa vulnerabilidade não diminui o valor do que carregamos. Porque o medo de Abrão não diminuiu Abrão aos olhos daquele que o chamou. Ele continuava com o mesmo valor e importância. O vaso é de barro, mas o tesouro é divino. Paulo reconhece que o recipiente é frágil, comum e quebrável, mas o conteúdo é glorioso. Deus escolheu usar pessoas imperfeitas para carregar o evangelho perfeito. Não precisamos ser extraordinários, o que está em nós é extraordinário. Agora, em segundo lugar, a glória pertence exclusivamente a Deus e nós não podemos esquecer disso jamais. A imagem do vaso de barro revela que o poder não está no instrumento, mas em quem o usa. E a excelência do ministério e dos frutos não deve nos exaltar, mas glorificar a Deus. A vulnerabilidade é um lembrete constante de que tudo que somos e fazemos depende do Senhor. O barro jamais deve se gloriar do ouro que carrega. Vou repetir. O barro jamais deve se gloriar do ouro que carrega. Para que 1 Coríntios 1:29, para que ninguém se glorie perante ele. Davi disse no Salmo 103, ele sabe que nós somos pó. Eu estava agora na conferência Dizescope com meu filho Douglas e tinha 5.000 jovens queimando por Jesus, rendidos a Cristo. E eu pensei, que cena linda. O Douglas estava na minha frente, no púlpito. Eu disse, eu vou pedir para o Douglas ficar de pé e eu e ele vamos tirar uma foto assim com essa multidão atrás, porque essa cena é maravilhosa. Quando eu pensei assim, o Espírito Santo falou assim para mim,
não é sobre vocês. É sobre aquele que morreu, ressuscitou e vivo está para todo sempre. Às vezes, Deus quebra o vaso para que a glória do tesouro apareça. Às vezes, Deus permite que o Abrão, amigo de Deus, pai da fé, trema de medo, para simplesmente ele reconhecer que o vaso é de barro e que a glória está naquilo que nós carregamos. Eu disse, entendi, Espírito Santo, entendi, sem foto, sem foto, sem foto. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Em uma outra situação, aconteceu um fato que eu cooperei para que algo acontecesse de extraordinário. Fiz parte do processo do milagre de Deus. Eu me lembro que nessa situação que eu cooperei, ajudei, não postaram uma foto minha. Não tiraram uma foto comigo. Não mencionaram meu nome. E olha o que eu fiz, era muito relevante. Eu fui orar, o Espírito Santo falou, então, não é sobre você. É sobre o que você carrega. Bata no ombro de 3 pessoas e diz assim, ó, não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos. Não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos. O vaso é de barro, mas a glória do Evangelho não tem preço. Terceiro, Deus não despreza os rachados, Ele os usa. Barro racha, fere, lasca, mas ainda assim carrega o tesouro. Deus não descarta vasos trincados, Ele os usa como canais de sua graça. A graça de Deus procura os vulneráveis, não os vitoriosos. Ele não busca super-heróis espirituais, mas corações rendidos, disse o autor do Evangelho Maltrapilho. Nossas cicatrizes não nos desqualificam, elas contam uma história e Deus as usa para derramar o perfume do Evangelho. Quarto, a vulnerabilidade não nos protege da soberba espiritual. Às vezes Deus permite que um herói da fé, um gigante como Elias, como Jonas, como Abrão, como Paulo, sinta medo para os proteger da soberba espiritual. Ser um vaso de barro nos mantém consciente de nossas limitações. Paulo viu na sua fraqueza uma forma de permanecer humilde diante de Deus e das pessoas. Quando reconhecemos que somos barro, paramos de competir e começamos a cooperar. Quando reconhecemos que somos barro, paramos de competir e começamos a cooperar. A fragilidade bem administrada gera humildade saudável. A fragilidade, quando bem administrada, gera humildade saudável. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína. Ouvi de alguém que estava perto, do Jimmy Swaggart. Ele chega na Argentina depois de passar para o Brasil e tinha milhares e milhares de pessoas dentro do estádio, e fora do estádio tinha mais uns 2 estádios, todos querendo entrar, e ele estava indo para o palco junto com seguranças, assessores, e essa pessoa que estava próxima, porque era um dos intérpretes, ouviu o Jimmy Swaggart dizer o seguinte:
Ele olhou para a multidão e ouviu o assessor dizer: lá fora tem 2 estádios querendo entrar. Ele disse assim para um dos assessores, olhando para a multidão, ele disse: Deus precisa de mim. A soberba precede a ruína. A vulnerabilidade nos protege da soberba espiritual. E por último, a vulnerabilidade bem resolvida revela o poder de Deus. Paulo continua em 2 Coríntios 4 dizendo que o vaso pode ser atribulado, perplexo, perseguido e abatido, mas nunca destruído. O tesouro resiste, mesmo que o vaso sofra. A beleza do Evangelho é percebida quando, mesmo frágeis, seguimos firmes. O mundo vê nossa fraqueza sustentada por um Deus forte, e isso prega alto. 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quantos podem dizer amém? Agora, por que antes de falar do que aconteceria no futuro, por que antes de falar sobre descendência, sobre terra, Deus trata o medo de Abraão? Por quê? Primeiro, porque o medo paralisa o chamado e a obediência. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, diante do chamado divino, deixou o medo de sua limitação falar mais alto que a voz de Deus. O medo faz líderes hesitarem onde Deus já disse: vai! Eu vou repetir. O medo faz líderes hesitarem quando Deus já disse: vai! Líderes com medo acabam travando decisões. Líderes com medo atrasam a obediência. Líderes com medo racionalizam desobediência como prudência. Falei sobre isso na mesa hoje. Muitas vezes por trás de não é cautela, muitas vezes por trás não é prudência, muitas vezes por trás de uma justificativa racional pode haver um medo escondido de aceitar o desafio que Deus nos propõe. Vai! Eu sinto no meu espírito que você não veio aqui por acaso. Deus vai te libertar de um medo que está paralisando você e sua esposa em alguma área, na igreja, na família, no ministério, no chamado. Ah, Deus quer pessoas rompendo como nunca romperam aqui. Deus quer pastores disruptivos. Deus quer pastores que entendam o que Deus tem é muito maior do que Ele já falou com você até agora. Por que Deus trata o medo? Primeiro de tudo, trata o medo de Abraão. Porque o medo contamina a visão espiritual com incredulidade, gente. Veja, Números 13:33, os espias... E lá vimos os gigantes, éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Os espias deixaram o medo deformar sua identidade e a percepção da realidade. Vocês já imaginaram? O medo deformou a visão que eles tinham de si mesmos. Isso tem a ver com identidade e percepção da realidade. Líderes dominados pelo medo veem gigantes
aonde Deus enxerga só promessas. Quantos líderes, diante dos gigantes que se apresentam, em vez de se ver a partir daquele que o chamou, o enviou e está patrocinando o seu chamado, se autoavaliam a partir das suas limitações, a sua humanidade, a partir do barro que se é. A incredulidade nasce quando o medo se torna o óculos da alma. É manhã de libertação. Quem estiver usando essas lentes vai ser liberto aqui em nome de Jesus. A incredulidade nasce quando o medo se torna os óculos da alma. O líder começa a duvidar do que Deus disse e transmite essa dúvida à equipe ainda. E é terrível quando a equipe é contaminada por um medo escondido na liderança. Terceiro, o medo gera decisões motivadas por autoproteção, não por direção divina. 1 Samuel 13, 11 e 12, Saul disse: quando vi que o povo se dispersava de mim e que tu não vinhas, forcei-me e ofereci holocausto. Saul deixou o medo da perda do controle guiar suas ações e usurpou o papel sacerdotal. O medo substitui a confiança pela pressa e a obediência pela ansiedade. Líderes sobre medo tomam atalhos, justificam o erro com o contexto e acabam agindo fora do padrão bíblico por medo de perder relevância, gente ou posição. Jesus nos ensina uma grande lição. Quando reúne os discípulos, depois daquele duro sermão, que muitos foram embora, Jesus olha para eles e diz: e vocês? Também não querem ir? Sem medo. Quando se tem certeza de que está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele disse para ser feito, a gente não teme, ainda que corra o risco de perder. A gente não negocia. Quinto, o medo faz o líder esquecer quem é Deus e quem Ele é. Veja que quando Elias é dominado pelo medo de Jezabel, 1 Reis 19, 3 e 4, então Elias teve medo e levantou-se para salvar sua vida e se foi e pediu para si a morte. Mesmo depois do Monte Carmelo, Elias foge com medo de Jezabel. O medo desconecta o líder da identidade espiritual, levando à exaustão emocional e até ao desejo de desistência. Líderes precisam lembrar quem o chamou e quem o sustenta. Eu gosto do que leio em 2 Timóteo, quando Paulo está à sombra da morte, perto de ser decapitado, e ele sabe disso. Quando diz: estou já sendo oferecido por libação sobre o sacrifício, ele tem consciência que vai morrer, mas como é que ele se sustenta até os últimos minutos antes da partida? Eu sei em quem tenho crido. E se você ler capítulo 1 de 2 Timóteo, ele está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, eu sei quem me enviou, eu sei quem está me patrocinando, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça, que está guardada para mim e para todos quantos amarem a sua vinda. Agora você pode passar a espada no meu pescoço, porque eu morro com esta consciência: o combate foi bom, guardei a fé e daqui a pouco eu vou ser coroado. Líderes precisam lembrar quem o chamou e quem o sustenta.
O medo distorce a perspectiva e nos faz esquecer da fidelidade de Deus no passado. Agora, por que nós, pastores, enfrentamos medo? Porque nós carregamos pressões invisíveis. Nós carregamos expectativas, à semelhança de Elias, que esperava que depois do Carmelo todos estariam convertidos, inclusive a Jezabel. Nós experimentamos ameaças, nós experimentamos cansaço, e uma mente exausta se torna vulnerável. A gente experimenta o silêncio dos resultados. É quando o coração oscila. O lindo dessa história é a graça de Deus. Como Deus tratou o medo do pastor Abrão. Como Deus tratou. Ele não trata com crítica. Ele trata com presença e identidade. Ele fala: eu sou o teu escudo. Você está debaixo das minhas asas. Eu sou o teu galardão. Suficiência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de falar sobre terras, Deus fala de si mesmo. Então a pergunta não é como um homem de fé pode ter medo, mas o que o medo faz comigo? Se me afasta de Deus, vira prisão. Se me leva a ouvir Deus, torna-se porta de crescimento. O medo de Abrão não o afastou de Deus, o tornou sensível para ouvir a voz de Deus, e ali então começa revelações que Abrão ainda não tinha tido. Pastores corajosos não são os que nunca tremem, são os que tremem diante de Deus e permanecem. Agora, pastores, como lidar com os nossos medos? Primeiro, nomeie o medo em oração. Nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados por Deus. E é interessante que Abrão, ele não tem medo de desabafar. Eterno e soberano, de que me serve suas dádivas, se não tenho filhos? Que me serve? Se não tenho herdeiro do meu legado? Segundo, ouça as promessas de Deus. Há momentos, quando nós passamos por uma crise no exercício do ministério, que a gente precisa fazer aquilo que fazíamos quando novo convertido: ler em voz alta as promessas de Deus. Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso aqui tem que sair de um versículo devocional para novo convertido e entrar na nossa vida como promessa viva do Eterno,
que nos liberta do medo. Terceiro, compartilhe com o companheiro de jugo. A gente precisa ter confidentes, maduros e mentores, com os quais a gente pode dizer assim: cara, tá doendo. Cara, tá difícil. Cara, eu tô com medo. Terceiro, obedeça o próximo passo, pequeno que seja. Quinto, reconte as estrelas da fidelidade. Assim, o medo deixa de ser senhor e volta a ser mestre que nos empurra para o escudo. Agora tem uma pergunta de Abrão, que por vezes visita o nosso coração. A pergunta de Adão é: quem herdará? Quem herdará o meu legado? Quem será o meu herdeiro? Verso 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim quando eu li isso aqui? O melhor herdeiro do seu legado são aqueles que saem das suas entranhas ministeriais. O melhor herdeiro do seu legado são aqueles que saem das suas entranhas ministeriais. Agora, gerar herdeiros implica em gestação, dor de parto e tempo investido até que cresça, ganhe maturidade, se torne ministerialmente adulto para dizer: posso morrer. Porque eu gerei das minhas entranhas herdeiros. Deus disse: não é Eliezer, seu criado. Vai ser um filho que sairá das suas entranhas. Transferência de púlpito e mesa. Dê oportunidades reais a estes que você está gerando. De pregar, de liderar, de decidir. Depois sente à mesa para avaliar. Feedback honesto, correção amorosa, próximos passos combinados, sem pressa, sem desespero. É gestação, é formação, é educação, é treinamento. Documente valores, escreva um pacto de legado com doutrina essencial, práticas e cultura que vocês defendem. Texto curto, claro, público, para orientar decisões quando você não estiver. Delegue autoridade, não só tarefa. Porque delegar tarefa fácil, autoridade nem sempre. Mas delegue autoridade, não só tarefa. Tarefa sem autoridade frustra, autoridade sem supervisão desvia. Entregue poder de decisão proporcional à maturidade e acompanhe com indicadores e encontros regulares, lembrando sempre: estou gerando um herdeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você morresse hoje, quem fica no seu lugar? Jesus teve 3 anos. Em Atos 1 ele disse: eu posso ir, que a obra não para. Eu gerei 12 herdeiros que vão dar sequência ao legado. Leve essa pergunta para sua casa. Quais são os 3, 4, 5 Timóteos que eu estou formando, gerando como herdeiros? Ore por sucessão. Sucessão é discernida mais no altar do que na planilha.
Ore por sucessão. Sucessão é definida mais no altar do que só no planejamento. Ore por sucessão. Abraão está falando com Deus. Quem será o herdeiro? Deus vai te mostrar o Isaac. Deus vai te mostrar o herdeiro. No fim, peça nomes ao Senhor, teste no serviço e confirme junto com a comunidade e a liderança colegiada. No fim, a pergunta: valeu a pena? Valeu a pena? Quem vai dar continuidade? Valeu a pena? Essa pergunta se responde assim: valeu. Se Cristo foi formado em pessoas que prosseguem a obra, o Deus que prometeu filhos a Abrão também ordena a herança para quem semeia com fidelidade. Quantos podem dizer amém? Eu vou indo já para a conclusão. Então, primeiro, Deus trata o medo. Segundo, Deus trata sobre legado. Terceiro, agora Deus vai tratar sobre a identidade de Abraão. Identidade ferida no chamado. Abrão e o coração pastoral. Em Gênesis 15, a inquietação de Abrão não é só por um filho que não vem, é por quem ele é diante da promessa. E qual era a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual era a promessa? Você vai ser pai de multidões, pai de uma nação. Quem eu sou diante da promessa? Pai de uma nação sem herdeiro visível. Esse menino não vem. Faz 10 anos que eu e Sara estamos esperando. E esse menino não vem. A identidade vocacional parece desmedida pelos fatos. Deus trata essa crise revelando primeiro a si mesmo. Eu sou o teu escudo e teu galardão. Aí ele amplia a visão. Ele amplia a visão. Conta as estrelas. Aí ele ancora a promessa em aliança, capítulo 15. E aí diz que Abraão crê. E isso foi imputado como justiça, 15:6. A identidade se firma não em resultados, mas no que Deus que promete e se compromete. Uma outra palavra que o Senhor falou muito ao meu coração hoje pela manhã, quando eu estava lendo esse texto, eu até marquei aqui. Vamos voltar para o capítulo 15 e vamos concluir aqui, verso de número 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu. Essa palavra aqui entrou no meu coração hoje pela manhã. Então o Eterno o tira da tenda e diz para ele: olha para o céu. O que tem a ver isso com a gente hoje aqui? Primeiro, Deus convida o líder a tirar os olhos das limitações e olhar para as promessas. Porque dentro da tenda, o máximo que você enxerga é aquilo que te cobre. É a lona. Dentro da tenda você enxerga até a lona. E talvez você não tenha enxergado mais do que a lona, porque você ainda não entendeu que é para sair da tenda. Essa ordem é simples. Abraão estava olhando para o seu corpo envelhecido, para o ventre estéril de Sara e para o tempo que passava. Mas Deus o convida a levantar os olhos. Abraão olhava para ele 75 anos. Abraão olhava para Sara envelhecida. Abraão olhava para o calendário: meu amor, já fazem 10 anos, o tempo está passando e a gente não vê Deus se mover.
E de repente, Deus desce na tenda, como que um pai pegando Abrão pela mão e diz: vamos sair um pouco lá fora. E quando Abrão sai para fora, Deus diz: até aqui você olhou para você, até aqui você olhou para as limitações de Sara, até aqui você olhou para a demora da promessa. Então, eu quero que você olhe para o céu agora. Olha para o céu. Líderes precisam ser treinados a olhar além das circunstâncias imediatas. O céu é sempre maior do que a tenda. Essa é a pergunta do Espírito aqui. Até quando você vai olhar para o tamanho da tenda e ficar tão desanimado, paralisado com essa visão, em vez de sair para fora e olhar para o infinito do céu que nos fala da grandeza de Deus, e as estrelas nos falam da quantidade das promessas do Eterno. Em tempos de desânimo, Deus chama o líder a mudar o foco. Enquanto olhamos para baixo, vemos limitações. Ao olharmos para cima, reenxergamos promessas. Esta é a palavra do Espírito aqui hoje. Muda o foco. Tira os olhos da tenda e olhe para o céu, aonde está aquele assentado acima das estrelas, no seu sublime trono, e que tem o controle de todas as coisas, e diz para nós: está com medo por quê? Se for preciso, eu abro o mar vermelho de novo. Se for preciso, eu fecho a boca dos leões de novo. Se for preciso, eu implodo as muralhas de Jericó de novo. Se for preciso, eu transformo água em vinho de novo. Se for preciso, eu multiplico pães e peixes de novo. Se for preciso, eu acalmo o mar, aquieto o vento de novo. Saia da tenda e amplie a sua visão e veja quem te chamou e quem está no controle. Quantos podem dizer amém? Segundo, olha para o céu, é um chamado à renovação da fé. Deus não deu uma explicação lógica, mas um ato visual de fé. Olhar para o céu em meio à esterilidade era acreditar naquilo que os olhos humanos não viam. A fé de um líder é reativada pela visão celestial, não pelos relatórios da terra. Mas há uma crise econômica, mas ele falou para mim olhar para o céu. Há uma crise política, mas ele me tirou da tenda e disse que é para olhar para o céu. Há uma crise social, mas ele disse que é para eu olhar para o céu. Eu quero saber o que o céu está dizendo. Eu quero saber o que Deus está falando comigo a partir do céu. Em momentos de incerteza, o líder deve olhar para cima, orar, ouvir a voz de Deus e lembrar das promessas que sustentam seu ministério. 3. É interessante que eu contei para alguns pastores hoje que quando eu estava diante de um grande desafio aqui, financeiro, no meio da pandemia, eu fui perguntar para Deus como Abrão: Senhor, tem 1.800.000 de inscrições para devolver, fechou tudo, parou tudo, e não há perspectiva de logo se resolver. E aí, qual é a saída? E eu andando assim, falando com Deus. Aí Deus começou a desenhar para mim uma saída. Literalmente falando, Deus começou a desenhar uma saída. Eu disse: tá bom, Deus. Mas e aí? A saída é interessante, mas o custo é alto. Olha o que Deus falou comigo: Josué, aprenda uma coisa. Enquanto você estiver parado, eu estou ouvindo o céu, gente. Eu estava fora da tenda. Deus falou assim comigo: ó, enquanto você estiver parado,
eu estarei parado com você. Mas quando você der o primeiro passo, se movendo, eu vou me mover com você. Eu disse, qual é o primeiro passo? Eu preciso de 100 mil reais de entrada na construtora. Primeiro passo é pegar o seu carro e semear como oferta. 100 mil reais. Eu disse, amém. Aí eu dei o primeiro passo. Semeei meu carro. Aí eu dei o segundo passo. Aí eu dei o terceiro passo. E Deus comigo. Porque para onde Ele aponta, Ele vai pagando a conta. Aí eu fui no passo. Até hoje, nunca faltou. Até hoje, nunca faltou. Pelo contrário, nunca faltou. Sabe por quê? A gente precisa sair da tenda, aonde a gente só enxerga a lona, para ver o céu, ouvir o céu, entender o movimento do céu, prestar atenção do que está vindo do coração de Deus. Olhar para o céu é um chamado a sonhar novamente. O que Deus estava dizendo para Abrão, Abrão, não pare de sonhar a partir daquilo que eu disse para você lá no capítulo 12 de Gênesis. Não pare. Contar estrelas era humanamente impossível, e essa era a intenção divina. Deus estava reacendendo a capacidade de Abrão sonhar em grande escala. Líderes não podem perder o céu de vista, nem se contentar com tendas baixas. Meu limite é o céu. O medo mata visões, mas a presença de Deus as ressuscita. O céu é a medida dos sonhos de um líder que caminha com Deus. Deus te trouxe aqui para dizer, volte a sonhar. Morreu o profeta, mas as minhas promessas estão vivas. Volte a sonhar, mas não com a tenda, a partir do céu. Deus quer ressuscitar sonhos aqui. Quarto lugar, olha para o céu. Isso aponta para um legado geracional. A promessa não era apenas sobre Abrão, mas sobre uma descendência incontável. Era visão para além da própria vida. Porque quando Deus diz, conta as estrelas, não é possível. Aí Deus disse, então, assim vai ser a sua descendência, incontável. Sonha grande, Abrão, porque o teu sonho vai chegar lá em Tuiuti, na mentoria PDP, para continuar inspirando milhares e milhares dos seus descendentes. Porque quando Deus manda Abrão contar os grãos de areia, tem a ver com Israel. Mas quando Deus manda contar as estrelas, tem a ver com a igreja, descendentes espirituais, eu e você. E Abrão sonhou grande, chegou até nós. E você vai sonhar grande, e o seu sonho vai alcançar as outras gerações. Por último, olhar para o céu. Reposiciona o líder em relação ao tempo. O céu comunica imensidão. O céu comunica eternidade. O céu comunica soberania. É um convite a parar de olhar para o relógio e começar a olhar para o Deus que habita fora do tempo. O líder que olha para o céu aprende a descansar no Deus que tem domínio sobre o tempo. Presta atenção. Ô Abrão, para de olhar no seu calendário, porque o teu calendário não é o meu calendário. Abrão, para de olhar para o seu relógio, porque o seu relógio não é o meu relógio. Demorou 10 anos, não chegou o tempo ainda. E sabe quanto tempo demorou mais a promessa para nascer Isaac? Demorou mais 15 anos. 25 anos de espera, mas valeu a pena. A ansiedade é vencida quando lembramos que Deus vê o quadro completo. O céu não está atrasado, o céu é fiel.
O céu não está atrasado. Deus é fiel. Agora, eu não tenho mais tempo, mas cuidado, porque a demora para o cumprimento da promessa pode gerar ansiedade. E a ansiedade pode nos levar a aceitar atalhos. Agar é fruto de uma decisão tomada a partir da ansiedade pela espera do cumprimento da promessa. Então, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade pode te levar à busca de atalhos. E um atalho como Agar pode comprometer tudo o que Deus tem lá na frente para você, para mim, para todos nós. Vamos ficar de pé e vamos orar.